Graças e paz, queridos irmãos e irmãs. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas. Nós faremos a leitura do capítulo de número 2. Gálatas, capítulo 2, dos versículos de 15 a 21. Gálatas 2, de 15 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Amém. Vamos orar mais uma vez? Convido os irmãos e irmãs a baixarem a fronte. Pai, eis a tua palavra lida, que agora será proclamada. Que seja tu, através do teu Espírito, a falar com cada um de nós, Pai. Com cada um, Pai, que saiu de sua casa, Pai, de seu lar, e que está aqui conosco reunido nesta noite, Pai. Nós te pedimos, fala conosco, Pai. Revela a tua boa vontade às nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome do teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Quanto mais nós nos aproximamos do período das eleições, mais acirrados ficam os debates políticos, as entrevistas, as sabatinas com os candidatos, não é verdade? Os candidatos nos jornais, programas de rádio e TV têm sido cada vez mais bombardeados de perguntas e de questionamentos a respeito dos rumos do Brasil. Certamente os brasileiros nunca estiveram tão atentos e questionadores em relação à política. Não é para menos. Num país como o nosso, tão castigado pela corrupção e pela impunidade, um dos nossos maiores interesses é saber se a justiça de fato será feita em nosso país. Se as leis do nosso país serão cumpridas e respeitadas pelos nossos governantes, pelos nossos políticos. Se a lei valerá para punir aqueles que a transgrediram, aqueles que a descumpriram, aqueles que a utilizaram de maneira inapropriada. Cumprir as leis, fazer valer aquilo que está escrito na Constituição do nosso país, certamente é um desafio que deve ser encarado por aqueles que desejam a liderança da nossa nação. Diante dessa situação, nós percebemos como as leis são fundamentais para a nossa vida. A lei é algo inseparável da vida humana, da nossa cultura, de como nós nos organizamos como sociedade. Sem leis, nós viveríamos uma completa desordem. Aliás, se com leis
nós vivemos uma situação muito complicada, imaginem sem elas, na verdade. Elas existem desde o início da nossa caminhada nesse mundo e são as leis que definem uma vida de liberdade ou uma vida de escravidão, uma vida de retidão e uma vida de erros. Mas nós não podemos nos enganar. As leis, tão importantes, também podem ser utilizadas para o mal. Também podem ser utilizadas para finalidades injustas, para causas ruins. As leis podem ser manipuladas, às escondidas, às escuras, para beneficiar pessoas ou grupos e também para prejudicar tantas pessoas. Podemos enxergar isso na nossa própria realidade, na própria realidade brasileira. Afinal, muitos crimes cometidos na política estão ligados não apenas ao descumprimento da lei, mas ao uso errado, ao uso escuso da lei, ao uso desonesto da nossa própria legislação. Apesar da importância das leis para regerem a nossa vida, para regerem a nossa sociedade, como cristãos, nós precisamos ter uma compreensão diferente a respeito do que significa a lei de Deus, a lei de Moisés, e da importância que a lei teve na vida do seu povo, de como nós devemos encará-la hoje, a partir do nosso olhar cristão. O apóstolo Paulo dedicou parte importante da sua obra para trazer ao entendimento do povo de Deus, de sua época, e para nós também hoje, a importância de nós entendermos o papel da lei, o papel que a lei teve na vida do povo, e de quais os perigos de nós exercitarmos a nossa experiência de fé de forma legalista. E o legalismo, ou seja, pautar a vida cristã não segundo a graça de Deus, mas segundo a lei, é um perigo muito grande. Em tempos onde a discussão sobre a lei se tornou central, é importante também nós retomarmos a relação entre a lei e a graça de Deus na nossa vida de fé. Por isso, o tema da nossa mensagem essa noite é a vida cristã e os perigos do legalismo. A vida cristã e os perigos do legalismo. E, em primeiro lugar, que eu gostaria de trazer a nossa reflexão essa noite, é que viver pela graça e não pela lei é uma batalha pessoal que nós devemos enfrentar todos os dias. Viver segundo a graça de Deus e não segundo a lei é uma batalha que nós devemos enfrentar todos os dias. Paulo escreveu a sua carta aos Gálatas em um momento de grandes discussões. Talvez não o tipo de discussão que nossa nação vem tendo, mas discussões muito intensas do ponto de vista religioso. Paulo escreve essa carta depois de tomar conhecimento de que a igreja da Galácia, que ele mesmo havia plantado, estava adotando um evangelho diferente daquele que o apóstolo havia pregado. Uma das marcas desse falso evangelho combatido por Paulo nessa carta é o retorno ao cumprimento da lei como uma forma de se alcançar a salvação, como forma de ser identificado como seguidor de Jesus. Ao longo do capítulo 1 e início do capítulo 2, Paulo faz referência aos desvios dos Gálatas em assumir a lei de Moisés como critério para alguém ser identificado como cristão. Nos primeiros versos do capítulo 2, Paulo fala, inclusive, de falsos irmãos que constrangiam os gentios, ou seja, aqueles que não haviam nascido em berço judeu, convertidos ao evangelho, a se circuncidarem como forma de serem admitidos na igreja. Ou seja, aqueles que não herdaram a fé no Deus de Israel de seus pais, estavam sendo constrangidos por certos irmãos na igreja a praticarem a circuncisão, a praticarem um ritual judeu, um ritual estabelecido pela lei, para que pudessem, a partir daí, serem identificados como seguidores de Jesus. Diante dessa discussão, Paulo recorda
a discussão que teve com Pedro, chamado no verso 11 do nosso capítulo de Cefas, em relação à importância da lei para a nova vida em Cristo Jesus. E nessa discussão, Paulo deixa muito claro que é somente a fé em Cristo que fundamenta a nossa salvação e a nossa liberdade. Como nós vemos nos versos 16 e 17 de nosso texto, onde Paulo nos diz: sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, claro que não. Eis aqui, irmãos e irmãs, uma das maiores tentações da vida cristã. Confundir uma vida em resposta à graça de Deus com uma vida em busca do merecimento da graça de Deus. Confundir, em outras palavras, viver em resposta à graça de Deus com viver em busca de merecermos essa graça, de merecermos esse favor. E o pior, exigimos de outras pessoas esse merecimento para que elas sejam consideradas, reconhecidas por nós como verdadeiras cristãs. Nos versos de 11 a 14, Paulo fala sobre o seu encontro com Pedro em Antioquia, um episódio muito curioso. Pedro, comendo na mesma mesa que os gentios, que os não-judeus, estava claramente contrariando um preceito da lei de Moisés. Ao chegar no local um grupo dos que pertenciam ao grupo de Tiago, que acreditava na validade do cumprimento da lei, mesmo para os cristãos, Pedro se afasta da mesa para que não fosse reprovado pelos seus irmãos, pelos seus companheiros. E Paulo, ao ver aquela cena, recrimina Pedro, questionando que ele, vivendo como gentil, pregava para que os gentios vivessem como judeus. Ou seja, aquela lei que não valia inclusive para aquela situação, para aquele momento onde Pedro compartilhava juntamente com os gentios, ao que parece, em seu discurso, Pedro a imputava, a colocava como condição para a vida cristã daqueles que estavam junto dele. O que Paulo está recriminando, além do discurso de Pedro, é principalmente este tipo de atitude. Pedro vivia como se a lei não valesse mais para ele, como se tivesse sido abolida, mas sua pregação mostrava uma ideia contrária. E essa é a nossa batalha diária, irmãos e irmãs. Muitas vezes nossas palavras podem expressar coisas diferentes da nossa prática de vida cristã. Mesmo que nosso discurso esteja alinhado com a graça de Deus e com o fato de nós, como pecadores, sermos justificados por meio de Cristo, por meio do sacrifício de Cristo na cruz, nossas atitudes podem apontar para uma presença legalista em nossa vida, pois muitas vezes exigimos da parte dos nossos semelhantes atitudes que o próprio Deus estabeleceu como atitudes anteriores ao sacrifício de Cristo. O próprio Paulo demonstra que isso foi um desafio para ele mesmo, como nós vemos no versículo 20. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A antiga vida de Paulo, o velho Paulo, é um Paulo que vive segundo a lei. É um Paulo que vive segundo os ritos, os regulamentos, os sacrifícios que eram adotados como regra de fé pelo povo de Israel, para serem aceitos e perdoados por Deus. Este era o velho Paulo. Em Cristo, porém, Paulo vive uma nova vida, uma vida marcada pela graça e suas atitudes, inclusive em relação ao seu próximo, ao outro, precisam espelhar essa nova vida. Se o Senhor
se sacrificou por nós, se agiu de misericórdia para conosco, devemos também espelhar essa atitude, demonstrando graça e misericórdia em nossas vidas. O segundo ponto que eu gostaria de trazer a nós, em nossa mensagem, é o de que viver pela graça de Deus significa vencer as ilusões do legalismo. Viver pela graça de Deus significa vencer, superar as ilusões do legalismo. Outra dimensão da experiência de Paulo com a graça de Deus tem a ver com se viver uma vida autêntica, uma vida verdadeiramente cristã, uma vida verdadeiramente pautada em Cristo. Quando nós entendemos que a ação de Deus em nos perdoar é obra exclusiva de Jesus, é obra exclusiva de Cristo em nossas vidas, nós podemos respirar aliviados. Podemos ter descanso no Senhor, podemos descansar no amor de Deus, que não vê os nossos méritos, não vê aquilo que nós fazemos para merecer o seu favor, mas nos alcança com a sua misericórdia e nos capacita pelo seu Espírito para uma nova vida. Se dependêssemos de nossos méritos para alcançarmos o favor de Deus, certamente estaríamos perdidos. Isso deve ser algo presente em nossa memória, presente em nosso coração todos os dias. Muitas pessoas têm vivido por conta justamente dessa confusão, desse legalismo, uma religiosidade neurótica, preocupada e nunca satisfatória, uma religiosidade que nunca traz paz, porque sempre aquilo que fazemos, os esforços que nós empenhamos em nossa vida, nunca poderiam ser suficientes para alcançarmos o favor de Deus. Essa espiritualidade adoecida é fruto principalmente da influência do tipo de valor que é cultivado e incentivado em nossa sociedade hoje. Valores competitivos, onde as pessoas são valorizadas pela sua produtividade, por aquilo que podem oferecer de valor e de vantajoso aos outros. Como aquele ditado que diz que um indivíduo vale o quanto pesa. Ou seja, o seu valor é atribuído segundo aquilo que de vantagem, aquilo de especial, aquilo de extraordinário que alguém pode oferecer, ou que pode ser reconhecido por outras pessoas. Viver segundo a graça de Deus nos dá condições de avaliar as ofertas ilusórias da vida, pois essas ofertas se baseiam apenas em conquistas humanas. Como estávamos essa manhã na escola dominical, falando a respeito dos valores que hoje estão disseminados, inclusive no meio do povo de Deus, onde a simplicidade, a busca por uma vida tão somente contenta, tão somente satisfeita com a presença de Deus, parece não ser o bastante, parece não ser o suficiente. Hoje, muitos acreditam que para ser cristãos, a graça de Deus não basta. É preciso algo mais. É preciso ser reconhecido em si algo maior do que a graça. Mas, sinceramente, como cristãos, não é possível reconhecer algo maior que a graça de Deus em nossa vida. Pela graça de Deus, não precisamos nos preocupar com méritos, porque nós sabemos que fomos aceitos por Deus em Jesus Cristo. Não mais temos necessidade de competição para conquistarmos algo, para chamarmos a atenção e o favor de Deus. Assim, nós estamos livres para ir ao encontro do Senhor, com livre acesso a Ele e também livre acesso aos nossos irmãos. A nova vida em Cristo nos liberta do medo de não sermos bons o bastante para Deus ou para o próximo. Podemos ter assim paz com Deus. Quando
recebemos a Cristo em nossas vidas, toda a ideia de mérito é anulada. E por isso mesmo Paulo enfatiza que voltarmos à lei é o mesmo que negar o sacrifício do Senhor. Se entendemos que o sacrifício de Cristo é suficiente apenas em parte, se ainda pensamos que, de algum modo, os nossos esforços humanos, as nossas tentativas de agradar a Deus, as nossas tentativas de sermos aceitos por excelência de vida e de atitudes por parte de Deus, se ainda pensamos que, de algum modo, tudo isso ainda é necessário para nos fazer melhores diante de Deus, significa que para nós, assim como Paulo nos diz, Cristo morreu em vão. Mas lutar contra o legalismo em nossas vidas também significa termos a consciência de que a graça de Deus, e isso nos leva à luta contra outro problema. A consciência da graça nos leva a um outro problema, a enfrentarmos um outro desafio. Negar a lei, negar as posturas religiosas e legalistas, para muitos cristãos significa abraçar uma liberdade restrita, irresponsável, uma libertinagem, uma liberdade sem medida, uma ideia de que Deus, em sua graça, abraça qualquer tipo de vida, qualquer postura de vida. E exatamente por isso, ainda no verso 18, Paulo nos diz e nos aconselha: será que isso quer dizer que Cristo trabalha em favor do pecado? Claro que não. Enfatizar a graça, o amor, o fato do Senhor vir ao nosso encontro não significa trabalhar em favor do pecado. Negar a eficácia da lei não significa viver uma vida cristã irresponsável, sem limites, sem bom senso, mas antes de tudo é viver segundo a fé de que Cristo vem ao nosso encontro e mesmo sem merecer, nos perdoa os pecados. Em decorrência disso, podemos viver uma vida de santidade e compromisso com o Evangelho, como resposta a esse amor, como resposta àquilo que o Senhor já fez em nossa vida, e não como uma condição para sermos amados por Ele. Tudo aquilo que fazemos, todo louvor que expressamos, toda gratidão, toda busca por santidade, ela não deve ser encarada como uma condição para sermos amados e aceitos por Deus, mas como uma resposta a um amor que já nos alcançou, pela graça e pelo sacrifício de Cristo Jesus. O próprio apóstolo, no capítulo 5 da sua carta aos Gálatas, deixa muito claro que a liberdade que temos pelo fim da lei tem como baliza principal, tem como condição principal o amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos. E quem rompe esse amor? Quem rompe o amor a Deus? Quem rompe o amor ao próximo? Quem rompe o amor a si mesmo? Não importa em que esfera, significa, assim como Paulo nos diz, o perigo de nos autodestruirmos, de nos destruirmos uns aos outros. Para concluir, gostaria de voltar à ideia do começo da nossa mensagem. Certamente estamos de olho em nossos políticos, de ouvidos atentos às suas propostas, às suas ideias. E é claro, se eles farão valer a lei do nosso país. Eles precisam fazer valer aquilo que está nas leis do nosso país para que haja justiça e honestidade em nosso governo. Na esfera comum, isso também é fundamental. Cumprimos a lei dos homens. As leis de nossa sociedade nos identificam como cidadãos exemplares e como cristãos comprometidos com o bem comum. Mas não podemos confundir essas duas esferas. No reino de Deus, entre o povo de Deus, a lei, a antiga aliança, a lei de Moisés, tão importante na história do povo e tão importante como marca do compromisso, da aliança do Senhor com o seu povo, deve ser vista como símbolo de uma etapa na caminhada do povo de Deus na história, mas que deu lugar a um novo momento, o momento de Cristo, o momento da graça de Deus,
o momento em que nós podemos nos achegar à presença do Senhor, pecadores, pecadoras, impossibilitados de fazer qualquer coisa por nós mesmos. Impossibilitados completamente para entregarmos a nossa vida ao Senhor, que pode nos curar, nos perdoar, nos redimir, nos restaurar. Somente assim nós poderemos viver a verdadeira liberdade que Cristo nos oferece, a liberdade que vem da graça de Deus. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém.